Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Sextou, não é? Hoje é sexta-feira, dia da gente fazer um balanço da semana, contar as novidades do dia também e dia de esvaziar a nossa geladeira, que tá muito polêmica, tá? Muita gente querendo que a gente tire alguns nomes que estão aí, que outros fiquem aí para sempre. Querem que tem pessoas aí que eles não querem que saia nunca mais. Vamos pensar no caso também, tá? Mas olha, vamos fazer nossa primeira página de hoje. Eu gostaria de começar com um assunto mais leve com vocês, mas não é possível não, depois do que a gente assistiu ontem no programa do Porchat, em relação às declarações do João Vicente de Castro, não é? Da Porta dos Fundos, um ator muito competente, brilhou em Rock Story, é um talento com toda certeza, mas eu nunca vi, gente, nenhum entrevistado em talk show ser tão agressivo em relação a outro artista mencionado como ele fez com o Silvio Santos, apenas com o Silvio Santos, não é? Porque, olha, você olhar para uma pessoa que é a história viva da TV brasileira e dizer que é homofóbico, machista e misógino, né? Pesou de qualquer maneira. Gênio, velho, safado, carismático. Olha só as declarações. E além de tudo, muito hipócrita, porque tá chamando de gênio, não é? Mas vem depois o velho, o safado aí para segurar a ponta, carismático. Faça-me o favor, não é? Como é que esse tipo de coisa acontece? Ele diz que o Silvio, a cabeça do Silvio é muito velha, mas nesses 50 anos de carreira, não é? E no tempo que todos nós temos assistindo o Silvio Santos, a gente nunca viu ele denegrir ninguém, ele xingar ninguém. A palavra de ordem do Silvio Santos sempre foi alegria, e é isso que ele passa para as pessoas. É assim que as pessoas terminam o seu domingo à noite e vão dormir um pouco mais relaxadas, depois de dar muita risada com as coisas que ele apresenta, que ele apronta, que ele bate bola com os seus convidados. Como é que é isso? Isso é crítica? Claro que isso não é crítica, isso é xingamento. Nenhum artista está acima da crítica. Ninguém é obrigado a gostar de nenhum artista. Agora, respeitar, como diz o velho chavão, aí é fundamental. E eu não acho que um ícone da TV, aquele que é a história viva da televisão brasileira, mereça esse tipo de tratamento diante de um Brasil inteiro. Isso é uma coisa desrespeitosa, isso é uma coisa leviana, isso é uma coisa de artista que pode ter talento, mas não tem maturidade e não tem visão do veículo em que trabalha e da história artística do nosso país, porque senão não faria um despautério desse. Me fala uma coisa, homofóbico por quê? Porque o Silvio foi um dos primeiros comunicadores da TV brasileira a abrir espaço para os transformistas fazerem shows maravilhosos dentro do seu programa, porque ele já teve na sua bancada vários homossexuais, não é? Porque ele nunca parou para pensar nesse tipo de coisa antes de contratar ou trabalhar com alguém ou conviver com alguém. Isso é ser homofóbico? Que espaço você, João Vicente, já abriu para esse tipo de coisa no seu trabalho, com a importância e com a repercussão, em tempos tão difíceis de televisão, que não tinha a tecnologia que existe hoje, para poder deixar que as pessoas mostrassem o seu talento, independente de sexualidade? O Silvio Santos fez isso. Machista, aquele que fez um auditório só de mulheres, aquele que é dono da frase mais famosa dos programas de auditório, as minhas colegas de trabalho, aquele que é pai de 6 filhas, que tem netas, que tem bisnetas, esse é machista? Aquele que tem uma mulher absolutamente independente, talentosa, que trabalha também, não é? Como é que é isso? Tem filhas que fazem o que bem entende da vida e tocam a vida como sempre quiseram, independente de interferência de pai ou de marido ou de qualquer coisa. Ele criou essas filhas de uma forma machista? Ele trata as colegas de trabalho de uma forma machista? Você já foi ao programa, ou pelo menos assistiu da coxia, ou sentou no auditório com as colegas de trabalho para ver se algum dia elas foram maltratadas, ou se sentiram desprestigiadas, ou se sentiram menosprezadas ou humilhadas? Nunca foi. Então, como é que fala uma coisa dessa? E misógino, como é que é essa história de misógino? A palavra mais pesada, tão pesada que os sites hoje
Usaram homofóbico e machista e tiraram o misógino. Eu não sei se passaram um pano pro João Vicente ou se quiseram poupar o Silvio Santos desse tipo de coisa. Um homem que tem repulsa a mulheres, homens que odeiam mulheres, esses são os misóginos. E é isso que ele classificou o Silvio Santos também. Então, olha, vamos fazer uma coisa? Vamos conversar, né? Se assim fosse possível, daqui uns 50 anos. Para você vai ser possível, para mim não. Mas aí a gente queria ver se você ia durar tudo isso na televisão brasileira, se você teria, né, um nome inscrito para sempre na história da TV brasileira e se conseguiria desenvolver durante 50 anos um trabalho que jamais cansou o público, um trabalho que alcança todas as gerações, um trabalho que realmente fez dele um mestre da comunicação, não é? E ele vem de uma geração de profissionais que esses não têm substitutos de verdade, esses são muito especiais, são aqueles artistas geniais, como você disse, mas eles não são velhos, porque eles não envelhecem nunca, na verdade, eles vão ser imortais dentro da história do nosso veículo de comunicação, do maior veículo de comunicação. Safado? Como assim? Como é que você pode se referir a qualquer pessoa como safado? Ainda mais quando se trata daquele com quem você poderia aprender muita coisa e pelo jeito não vai ter capacidade de assimilar tudo isso. Não tem a sensibilidade para esse tipo de coisa. Não tem o respeito pelo ser humano que o Silvio Santos sempre teve. Então, olha, perdeu uma grande chance de ficar calado de verdade. Sabe? Não cabe para o Silvio, não cabe. Isso daqui, gente, vocês podem falar, tá puxando o saco do Silvio Santos. Não é questão de puxar saco, é questão de reconhecimento, porque a gente vive num país onde os verdadeiros valores, eles são menosprezados, não é? Então, quando tem aqueles que são unanimidade, porque praticamente unanimidade mesmo, aí você tem que tirar o chapéu 10 vezes, aí você tem que respeitar de verdade. É como eu disse, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, sabe? Pode ter coisa que não agrade a todo mundo, mas o saldo é extremamente positivo. E tem muita gente que fala, não, ele falou safado porque o Silvio anda dizendo muita coisa no Jogo dos Pontinhos. Olha aqui, tudo que é dito no Jogo dos Pontinhos é dito dentro de um horário permitido que isso seja feito, porque é um público mais adulto, né? É um público mais maduro. Então nada ali sai fora do contexto. E não esqueçam também que a emissora dele tem o slogan da TV mais feliz do Brasil. Por quê? Porque o sinônimo do trabalho do Silvio sempre foi, de verdade, a alegria. Eu acho que você, João Vicente, nunca vai ter uma trilha sonora na memória coletiva, porque atravessa gerações, como ele tem do programa dele. Como todo mundo sabe, todas as musiquinhas, de todas as épocas, de todos os quadros, isso é uma coisa que poucos artistas conseguem. Esse é, de verdade, um gênio da comunicação, um mestre da comunicação, não é? Como foram a Hebe Camargo e o Chacrinha também, e o resto você conta nos dedos, porque como eu disse para vocês, eles são muito especiais e eles têm que ser tratados como tais, porque realmente eles deixam pra gente tudo na nossa memória afetiva, fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história. Tem coisas da vida da gente que a gente lembra e que tem, né, um som de uma TV ligada ao domingo e a família almoçando junta e conversando as coisas e dando risada do que estava vendo ou ouvindo na TV da sala. Isso é história de verdade e muito cheia de carinho, de respeito e de amor pelo público, porque isso é inquestionável. Isso ninguém pode falar ao contrário de jeito nenhum. Nem você, que poderia ter dado uma entrevista falando do seu trabalho, poderia ter dado uma entrevista realmente interessante para o público e não está achincalhando um profissional de televisão que é, volto a dizer, a história viva da nossa televisão e que você desrespeitou de uma forma absurda. Por isso que o nosso país anda para trás, não é? Porque não reconhece os próprios valores que tem, não reconhece aqueles que realmente são de uma representatividade imensa para um público de um Brasil inteiro que tem ultimamente, principalmente, muito pouca gente boa para lembrar e de quem se orgulhar. A gente, como profissional de comunicação, isso sem dizer da parte como público e como telespectadora, a gente tem muito orgulho do Silvio Santos, sim. A gente acha que realmente ele é um gênio, a gente acha que realmente ele é um mestre da comunicação e a gente acha que realmente tem gente que não serve nem para ser aluno dele, como é exatamente o seu caso. Vamos ver o trechinho, vamos lá.
Outro papo interessante. Silvio Santos, gênio ou velho safado carismático? Gênio e velho safado carismático. Silvio Santos é daquelas pessoas que, incontestáveis, né? Um gênio, é um cara que revolucionou tudo, mas é muito velha a cabeça dele, no sentido de... Não, porque ele tem 85 anos já. Desculpa, pode falar Pode? Não, eu acho homofóbico muitas vezes, acho machista, misógino, acho um monte de coisa. E eu não acho que seja tolerável porque ele tem 85 anos, não. Mude. Senão é a mesma coisa que... você botar a culpa na sua geração, não tem porquê. Sei. Tem que se mudar. Mas isso não tira a parte maravilhosa do Silvio Santos. Silvio, eu sei que você está assistindo, te amo. Que cínico, né? Isso que é hipocrisia, sabia? Você chama de homofóbico, de machista, de misógino, depois diz que ama, né? E o Porchat também vai pra geladeira, porque foi o Porchat que deu a deixa. Velho, safado, carismático. Não precisa do carismático. Você já tá chamando velho de safado? A verdadeira intenção já tá aí, já tá colocada. O carismático é o quê? Pra tentar passar um pano, pra tentar dar uma maciada? Assume a besteira que vai fazer. Fala francamente, de verdade, não é? Agora, poxa vida, pessoal, não está à altura do talento do Silvio, né? Não está à altura de dar uma entrevista que seja uma coisa que realmente prenda a atenção, quer causar causa, porque hoje não está se falando de outra coisa, está todo mundo realmente muito indignado e a gente tem que ouvir esse tipo de coisa tão desrespeitosa. Então, olha, João Vicente de Castro, o Silvio não tem 85 anos, ele tem 86 anos, vai fazer 87 no dia 12 de dezembro. Imagina se a cabeça dele não fosse velha, né? Pois é, o cara tá aí até hoje, agradando até hoje, consegue ultrapassar todas as gerações. Isso é uma cabeça velha? Não é não, meu filho, nem um pouco. Velha é a sua cabeça, preconceituosa, extremamente preconceituosa e que não sabe admirar e aplaudir aqueles que realmente têm um valor absolutamente inquestionável. Então, eu não sei a sua idade, mas eu posso também dizer para você, mude, porque o que você fez é muito feio, muito feio. Tá aqui, olha, João Vicente de Castro, Fábio Porchat, lamento, mas você também foi extremamente infeliz, os dois pra geladeira agora, tá certo? E é isso aí, né, gente? Fazer o quê? Ter que realmente lidar com esse tipo de coisa. As pessoas não medem as palavras hoje em dia, não sabem a diferença de franqueza e respeito e educação, não sabem. Acho que podem falar o que vai na cabeça, acho que podem terminar depois o depoimento com aquele sorrisinho meio safadinho, né? Porque ele foi realmente na história da safadeza e ainda dizer, amo, não, é o gênio, o cara tá aí, não sei o quê, antes de escolher ou faz uma coisa ou faz outra. Morder e assoprar, ainda num caso como esse, realmente é coisa de gente que não se assume, é coisa de gente covarde. Isso é o que eu acho. Felipe Campos, muito boa tarde. Tudo bom, querido? Tá brava? Eu tô muito brava, eu tô indignada, eu fiquei magoada. Não se faz isso com um profissional de TV. É verdade. Né? O cara não conhece a história, não convive, acho que nunca assistiu como o público todo do Brasil assiste. Agora, ele veio sentir o moderninho, o descolado, por causa da porta dos fundos, sai pelos fundos, aliás, tá? Depois dessa entrevista, sai pela porta dos fundos, que eu acho que é a melhor saída. Gretchen, porque agora Gretchen. Agora você é internacional, você é a Gretchen, entendeu? Com o sotaque americano. Ai, boa tá tarde. Boa, meu amor. Tinha que vir te ver antes de ir embora, né? Zé, você tá indo embora. Tô indo embora domingo, mas eu tinha que dar uma passadinha Puxa aqui. vida, mas olha, foi uma temporada extremamente produtiva de Brasil, né? Foi assim, uma surpresa, porque realmente me pegou de surpresa, mas extremamente produtiva, extremamente feliz. Eu tô me sentindo assim, gratificada, porque eu acho que depois de 40 anos, esse foi meu presente, né? Que esse ano eu fiz 40 anos de carreira. De carreira, e foi meu grande presente. Que lindo, mas parabéns, inclusive, Obrigada. por tudo. Porque a gente foi ficando feliz Foi, junto, né? foi, A gente fala, ai, foi. mas que bárbaro, meu, muito legal. Todas essas coisas alcançadas. Fiz praticamente todos os programas de televisão, você não parou um minuto, Não, né? foram 13 programas em 15 dias. 13 programas em 15 dias. E uma coisa inédita, né? De você estar nas 3 principais emissoras no mesmo dia. No mesmo dia, é verdade, aconteceu isso, né? Aconteceu. É Gretchen mesmo, não tem jeito, né? Maravilha. Escuta aqui, você, que o Silvio também faz parte da sua história, como é que você encara esse tipo de coisa? Olha, eu estava comentando com o Felipe agora, antes de entrar.
Não sei se você sabe, há 2 semanas atrás, eu e Tami estivemos no programa Eu dele. assisti. Aliás, esqueci de citar. Pois Homofóbico, com aquela conversa linda que Foi ele a teve conversa com mais Tami. linda A gente que eu já estendeu vi com tapete. Tami. Porque com a idade que ele tem todo o direito de não saber como lidar, de não chamar de ele, de até brincar, porque ele brinca mesmo. E ele foi extremamente sério. Até me surpreendeu, porque eu e ele já estávamos... Eu e Tami, antes de entrar, já estávamos preparados. Tá. Eu falei, Tami, você já sabe, né? É como se fosse como se fosse minha mãe. Minha mãe tem praticamente a idade dele. Sim. Eu falei, a gente tem que respeitar. O que ele falar, a gente leva na brincadeira. E ele nos surpreendeu com aquele respeito, com o modo que ele tratou Tami, com as coisas que ele falou. Inclusive de dizer pra ele assim... Você tá aqui no Brasil, tem gente que te conhece, pode até ficar em dúvida, mas se você for pra fora, você é um rapazinho. Sim. Eu achei E ele não bonito. se confundiu nenhuma vez. Ele Nenhuma falou ele vez. do começo Eu ao assisti. fim. Né? Eu A achei- gente comentou Eu aqui. chamei de ela várias vezes a gente e ele falou não se isso até. confundiu em nenhum momento. Então, eu acho que isso é tão... É respeitoso, e é né? contrário ao que aconteceu aí. É só pegar o que ele falou e mostrar. Que trecho você tem aí, Marmita? Da conversa com Tami, é isso? Então vou mostrar o Silvio Santos. Olha como ele é homofóbico, João Vicente, se você não conhece. Porque não conhece, né? Vamos lá. Mas você nasceu mulher. Dizem que sim, Bom, e por que você quer fez tudo para virar homem? Qual a razão? porque a gente nasce errado, Silvio. Nasce faltando alguma coisa. Na verdade, eu nasci homem, só que faltando alguma coisa. Sim, mas agora que você virou homem, agora você tá perfeito, quer ver? Sai daí no instantinho a gente vê. Sai, tá bom, aí. Você está um garoto perfeito. Se você mudar de país Ninguém e vai você, se for visitar a sua mãe lá, né? Lá em Mônaco, todo mundo vai chamar você de rapaz, vai chamar você de sir, vai chamar você de homem. Ninguém vai pensar que você possa ter sido uma menina quando nasceu. Que bom. Agora, por que você teve essa vontade de se transformar no menino? Você acha que isso aí é uma coisa interna, quer dizer, dentro de você está assim, eu não quero ser mulher, eu não quero ser mulher. Não é querer, Silvio. A questão vai além de querer. A gente não escolhe. Não é que eu quis ficar assim. Eu nasci assim, só que nasci num corpo errado. Então, ao longo do tempo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me adequar ao sexo que o meu cérebro condizia. Porque você acredita que você nasceu com um corpo de menina, Isso. mas nasceu com um espírito de homem. Exatamente. E você sentiu essa diferença, porque essa tua transformação também foi uma transformação recente, eu acho que faz 2 anos no máximo, não? Faz uns 3 anos. Que você mudou completamente. Exatamente. Que você passou a ser um rapaz. É. E você sentiu alguma diferença em sendo menina, em sendo moça e em sendo rapaz? Senti. É uma felicidade que não tem explicação. Quando a gente pode se adequar ao sexo que a gente realmente sente que nasceu, é uma felicidade que não tem tamanho. Bem, mas é uma felicidade. Eu concordo que possa ser mesmo uma felicidade. Mas você vai ficar com a vida incompleta, porque mesmo que você queira se juntar com uma mulher, pode ser até você querer se juntar, não tem problema. Mas se você quiser se juntar com uma mulher, você não vai ter família, você não vai ter filhos. Lógico que posso. Como que pode? Inseminação artificial. Ah, inseminação artificial, mas... Não sendo sua, você vai ter que... Não, você não pode, não. Pode. Ah, sim, você só pode ter. fecundar no meu óvulo e colocar dentro dela. Mas você tem que pegar o teu óvulo Isso. e arranjar aí um homem para poder, junto com o teu óvulo, nascer uma criança. Exatamente. E você tem vontade de ter filhos ou não? Sim, a Tem gente vontade. pretende sim ter. E a Gretchen, quando você percebeu que ele estava se transformando no menino, o que você ficou? Contente? Você ficou triste? Como é que você ficou quando você falou, puxa, essa menina está com todas as características de menino? Olha, Silvia, eu fiquei muito feliz, porque ela era muito infeliz na época que ela tinha que colocar uma faixa no peito e ela não conseguia conviver com isso, porque
Era horrível, o tempo todo ela com uma cinta, apertando tudo. E agora que ela pôde se transformar, tomar o hormônio e ser ele mesmo, eu fico feliz porque ele está feliz. E realmente, olha, se é no Brasil, é claro, pode ser que muita gente conheça ele, mas pode ser, mas se ele for para qualquer outro país que ninguém conhece, ele vai ser tranquilamente. Se ele perguntar o que eu sou, fala, ninguém vai falar para ele que ele Com foi certeza. mulher, ninguém diz. Que ele foi. Aí, né? Que ele foi mulher, na verdade. Felipe. Como é que um homem desse é homofóbico? Pois é. Olha o respeito. Você sabe de uma coisa? Existem muitas incoerências, sabe? Eu acho que dessa nova leva de artistas que vem vindo, eles não fazem, acho que, nenhum tipo de sabatina antes de começarem a dar entrevista. Eu acho que ele participa de um humorístico chamado Portas dos Fundos, onde ele já protagonizou vários homofóbicos, incitando o racismo. Então, quer dizer, eu acho que falar do Silvio Santos, em primeiro lugar, mesmo se fosse, que não é o caso, né? Existe uma coisa chamada respeito. A Sônia disse um negócio no começo do programa que é verdade. A história do Silvio se confunde com a história da televisão. Ele é dono de uma emissora que, através dele, são sustentadas várias famílias, né? Então, é um ato extremamente idiota, vamos dizer assim. Sabe, gratuito. Essa gravação assim, eu vou sentar aqui, gratuito. eu vou sentar aqui para falar do Silvio Santos, entendeu? Eu vou chamar ele de homofóbico, vou chamar ele de racista e de misógino, e aí vai dar audiência, vai criar polêmica e vai ficar tudo certo, entendeu? Essa a cabeça dessa nova geração de artista que tá vindo por aí. Porque a internet aplaude para tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí, não que o seu canal não seja. É uma bomba, né? Não na é? internet, é uma Não que seu canal bomba, não é outra seja. história. Mas realmente valeu ele ir pra geladeira. E Não, os dois, né? Os Valeu os dois. Porque o Porchat também foi extremamente deselegante com o Silvio. Não é aquilo que eu estava falando. Não é aquela questão, né, de ficar falando, porque é o Silvio. Exatamente, é porque é o Silvio. Tá? Apontem aí, contem nos dedos quantos artistas com esse talento, com essa dimensão, com essa duração na televisão e com esse amor que o público tem por ele. Você não vai achar nem meia dúzia, na verdade. Né, Gretchen? É verdade. Então, é isso aí. Eu fica amei falado. a participação de vocês duas. Exatamente. E foi incrível, não vi nada de homofobia, ao contrário, eu acho que o Silvio foi muito respeitoso e tirou grandes dúvidas, eu acho que do público Sim, em ele casa. fez perguntas que todo Eu mundo acho que faria, né? ele quis uma explicação que o público queria. Exatamente. Ele se posicionou como se ele fosse uma pessoa que precisava saber, como todo mundo que estava ali. Todo mundo tem vontade de fazer as perguntas que ele fez. É verdade. Exatamente. E tem bafões meus daqui a pouco, viu? Ah, é? Tem. Sobre o Silvio? Não. Não, no geral, não. Deixa ele quieto. Tá de Deixa ele férias, né? quietinho, Ainda bem né? que ele tá de férias, tá bem longe daqui. Não tem como viver com essas abóboras aí, com essa plantação de abobrinhas.